todos. Eu adoro quando ela diz, eu vou te filmar, mas não ultrapassa o silêncio. Sempre lembro disso, nunca ultrapassa o silêncio. O que eu escolhi para falar hoje tem uma história. Nós, questão de uns 15 anos atrás, na sala mediúnica, fazíamos sempre uma leitura do Evangelho, nunca era a mesma pessoa, isso era obrigatório. Inclusive só existia um óculos, que era o óculos da Dona Terezinha. Eu já contei essa história, então tinha que trocar o óculos, a coitada da Terezinha perdeu o óculos. E aí, por questão de acho que 8 semanas, sendo uma pessoa diferente, saiu o texto, o duelo. Aí na segunda semana, o duelo. Na terceira semana, o duelo. Na oitava semana, o duelo. Aí um olhou para o outro, e falou, a gente precisa aprender mais, né? Aí eu estou falando, recebi via o rostinho do Olívio, mas não é o Olívio que manda a mensagem. Não sei se é você que tem mandado, quem tem mandado. O Olívio. É o Olívio mesmo, de Portugal está mandando a mensagem. Ele ficou com essa agenda. Aí o Olívio me mandou, estou eu lá na nossa reunião, no Centro Espírita lá das Sociedades Espíritas, nós estamos fazendo estudos do Livro dos Espíritos. Estamos no meio do Livro dos Espíritos. E aí naquele dia eu falei, poxa, o que será que eu vou abordar, né? Eu preciso ver. Sentamos. Caiu o duelo. Uns 15 anos depois, falei, acho que eu preciso falar disso. E aí eu achei, na Revista Espírita, naquela edição do Kardec, um texto sobre o duelo. E aí eu descobri, percebi, já tinha visto, mas percebi mais ainda, que na revista tinha, no Livro dos Espíritos tem um capítulo que aborda o duelo, e no Evangelho também tem. No Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque era uma preocupação muito grande naquele momento no país, França. Tinha acabado de ter lá a tal da Revolução Francesa, que falava, né, de igualdade, liberdade, fraternidade, que cortou a cabeça das pessoas. Então estava todo mundo, falar era bonito, mas a história era meio feia. Então eu peguei o texto da... ficou pequenininho. Mas basicamente... o que a gente está falando, o que eles vão falar na Revista Espírita, é que cada um de nós vai estar encarnando em missão, em progressão ou em punição. Está lá na Revista Espírita. Então nós estamos aqui ou em missão para ajudar os outros, ou tentando progredir, ou em punição, no sentido de eu preciso melhorar. Afinal, mundo de provas e expiações. Significa que é ruim? Não, significa que eu tenho outra chance. Maravilhoso, é como se tia Maria Diva dissesse, você não está ainda bem alfabetizado, vamos lá, para você ganhar a cartilha Caminho Suave, vocês lembram disso, né? Maria Diva foi quem me alfabetizou, adoro. Então, é necessário, de uma vez por todas, que o estado de missão, progressão ou punição, ele vai significar que nós estamos aqui para aprender, ou para poder resgatar alguma coisa que já fizemos. E aí, aqui, qualquer que seja o nosso motivo de reencarnação, se nós nos deixarmos levar por qualquer provocação, nós vamos perder essa oportunidade. Então, quando eu me deixo levar por provocações, eu estou perdendo essa oportunidade o tempo todo. Isso é da Revista Espírita de 1856. Olha como isso é real hoje. Ainda é um crime maior. E aí, voltando, ele começa a falar sobre o duelo, mas o duelo ainda é um crime maior, porque ele não é só um suicídio, ele é também a possibilidade de um homicídio. Eu posso me matar, eu posso matar alguém. Premeditado. Quer dizer, eu planejo, eu marco hora, chamo na época lá da França, eles tinham até testemunha, tinha um padrinho do duelo, um absurdo. E a gente vai pensar, nossa, isso não existe mais. Calma, vamos devagar. Então, o provocado e o provocador acabavam duelando como se isso fosse alguma coisa cheia de mérito. As pessoas aplaudiam. Era bonito hoje, parecia... E até anúncio no jornal, né? Mais ou menos como se você visse no Facebook hoje, na Praça da Matriz, duelo de fulano com fulano Beltrano. Né? Então era muito complicado naquele momento. Mas se nós estamos aqui para a missão, se for uma missão de ajudar as pessoas, matar alguém ou me deixar matar, estranho. Se eu estou aqui em progressão, vai ser um auxílio ao meu progresso, agir de uma forma agressiva, porque eu fui provocado. As provocações na época do duelo eram
Provocações muito pouco importantes. E se eu estou em punição tentando resgatar, como é que eu vou resgatar alguma coisa se eu faço um dos maiores crimes, que é atentar contra a vida? Não tenho dúvida, né, de que o atentar contra a vida talvez seja um dos maiores crimes que a gente possa... Não. Então, aqui, é o de baixo. Viu errado. E aí ele vai discutir o seguinte: primeiro, consequências espirituais. Cristo, que era humilde, pela sua humildade, ele suportou dores. Ele foi xingado, ele foi espezinhado. Aquele negócio que a gente vê nos crucifixos, o INRI, né? Jesus Nazarenos, rei dos judeus. Quer dizer, aquilo era para tirar sarro, aquilo não era alguma coisa de dizer, olha que lindo. Era realmente para humilhar. E Jesus foi humilhado e em nenhum momento ele reagiu com violência. Se a gente for lembrar, isso está em tudo quanto é filme, né? Se a gente for lembrar, Jesus na hora pediu: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoai-nos. Né? Estava pedindo perdão para quem o estava assassinando. A crucificação nada mais foi do que um assassino. Né? Um assassino. Jesus nos vai trazer uma novidade que é importante. Já viram filósofos antes? Já viram grandes filósofos. Você tem, por exemplo, Buda, 500 anos antes de Jesus. Siddhartha Gautama, né? O Confúcio já era anterior. Mas Jesus trouxe que novidade? Novidade do amor. Buda falava muito do poder da mente. Confúcio fala muito das relações, da ética. Jesus traz o amor. Ele diz: amai, se você quer saber qual é mandamento, o principal mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. O mandamento dele era o amor. Não era ser esperto, não era mais, nada disso. Era o amor. E aí aquele que, a respeito dos ultrajes, respeitar a existência de outro irmão, ele está sendo muito mais justo e sendo muito mais cristão na acepção da palavra, já que Jesus veio trazer o amor. Então é muito importante que a gente perceba que o ultraje ou a sensação de mágoa, ela está muito mais relacionada com o nosso orgulho. A questão do meu orgulho está ferido, então eu me sinto a última bolachinha do pacote. É só lembrar que se você for a última bolachinha do pacote, ela sempre está amarrotada, quebrada, picotada. Não é legal ser a última bolachinha do pacote. Né? Mas eu só vou me magoar, só vou achar que foi um ultraje se eu me achar melhor que os outros. Como você tem coragem de falar assim com alguém tão importante como a minha pessoa? Eu sou o supra-sumo da supra-sumice. Como é que você pode falar, como diria o Kung Fu Panda, que eu acho extremamente espírita, a show de bolice que eu tenho. Então, como é que você ousa? Isso é orgulho puro. Então, a gente está indo contra todos os ensinamentos de Jesus, indo contra tudo que prega, inclusive o Espiritismo. Jesus já disse, dá outra face. Dar outra face não significa ser covarde. Significa que se aconteceu alguma coisa, aquilo não me afeta. A Marisa, até no texto que leu, colocou que muitas vezes a ira, que tem a ver com o duelo, ou a mágoa, matam mais. Eu morro mais cedo por causa disso. O texto que você leu, dizia mais ou menos isso. Então eu preciso tomar cuidado com esse excesso de orgulho. O duelo vai ser pelo orgulho. Então, a minha honra foi ferida. Opa, estranho. O que é honra? Qual que é o seu conceito de honra? A honra é eu sou melhor que os outros? Isso não é honra. E ele diz, aquele digo eu que houver resistido às tristes tentações da pura vingança, vai conseguir, de maneira incomparável, inundar sua alma com a felicidade de compreender o espírito da justiça e da bondade. Então, quando eu consigo me calar frente a alguma coisa e mostrar que eu não estou nem magoado, olha, você disse, o problema é de quem disse. Não preciso pegar tudo.
Tem uma história que é muito antiga, de um provérbio chinês, que diz o seguinte: tinha um sábio que era muito calmo, e aí o rei chegou e falou: mas aquela calma do sábio, ele não responde nada, ele não briga com nada, eu já provoquei, já xinguei, já fiz um monte de coisa. Contrata umas 30 pessoas para ficarem o dia inteiro xingando o sábio. Eu quero ver se ele não perde aquela pose de calma. E foram xingar. Os caras cansaram, depois de uma semana xingando, eles voltaram para falar: ele não fez nada. Ele continua meditando, ele inclusive serviu umas comidas gostosas para a gente, né? Ele falou: o que é isso? Chama o sábio aqui. Levaram o sábio. O senhor consegue resistir, né? Aí falou: senhor, seu rei, já foi a um casamento? Já foi a um casamento. O senhor levou presente para os noivos? Claro, já foi a um casamento, eu compro um presente para os noivos. Quando o senhor comprou o presente para os noivos, de quem era o presente? Foi meu, que eu comprei, vou levar, vou colocar meu nome. Quando o senhor entregou para os noivos, de quem era? Era dos noivos. Então, tem um monte de gente que às vezes me dá presentes que eu não aceito. O presente é do outro, continua com o outro. A gente às vezes tem dificuldade de aprender isso. Então, felizes ainda se eles próprios aliviarem os sofrimentos por um arrependimento sincero e profundo, que abre os olhos da alma. A hora que eu percebo: meu Deus, eu estou incomodado, nossa, como eu fiquei irritado por causa de tal atitude. Se eu parar e falar: pera um pouco, por que essa atitude me irritou? Talvez eu ali em mim e encontre aquela atitude em mim em algumas outras oportunidades. Por que me irrita se alguém grita comigo? Porque às vezes eu grito com as pessoas. Por que me magoa se alguém não me considera o suprassumo da suprassumícia ou de uma bolachinha de pacote? Porque às vezes eu desconsidero os outros. Porque eu também não considero os outros. Então eu preciso começar a olhar para mim. Por que isso me causa dor? Consequências humanas. As palavras, os vocábulos dever, honra e coragem, por vezes são considerados pelos homens, e aqui é uma linguagem mais erudita, que era de 1850, questões de honra para justificarem ações e seus crimes. Mas espera um pouco, eu vou cometer um crime em nome do dever? Que estranho. Você conhece alguém que por dever tem que matar alguém? Os militares, espera um pouco. Você está dentro de uma guerra, é outra história. O dever do marido do militar não é matar ninguém. O dever do militar é proteger determinada. Ok. É honroso matar alguém? É honroso me colocar na posição de poder ser morto, ou seja, um suicídio praticamente provocado, ou matar alguém? Quando eu sei que está lá, inclusive, não matarás, não existe nenhuma religião que diz para matar as pessoas. Nenhuma filosofia religiosa aprova a morte. É corajoso pegar um revólver e atirar. Que coragem tem nisso? Ou pegar uma espada, que seja. Não tem coragem nenhuma nesse duelo. Então a gente vai ter que pensar sempre: o que esses vocabulários realmente vão pedir? O que é dever? Talvez dever tenha mais a ver com uma palavra que a gente confunde, chamada sacrifício, que vem de sacro ofício, ou seja, trabalho sagrado. Seu dever. O dever é realizar um trabalho sagrado, consagrar o meu trabalho, inclusive, no dia a dia. O que é honra? Muito mais do que orgulho, que essa é a grande confusão da honra. As pessoas confundem honra com orgulho. Meu orgulho está ferido é uma coisa. Minha honra foi... Opa! O que é honra? O que é honrar? Inclusive, um daqueles mandamentos é honrar pai e mãe. O que é honrar? Honrar é reverenciar e respeitar. Muito mais do que o que eu considero orgulho. Então, coragem. O que é coragem? Coragem, talvez, na maioria das vezes, pelos ensinamentos de Cristo, e o que a gente aprende dos Espíritos, a maior coragem é conseguir se calar, às vezes. É conseguir parar. É conseguir, naquela hora da raiva, não tomar decisões precipitadas. É conseguir, naquele momento, falar: você me dá licença, agora eu vou para casa dormir. Minha avó era assim, minha avó era muito interessante, tinha uma voz espanhola. Ela falava assim: eu nunca tomo nenhuma decisão antes de dormir 3 noites. Depois que eu durmo 3 noites, eu sento e falo: agora está na hora de decidir. Por quê? Ela precisava pensar.
a minha esposa às vezes faz isso, ela fala assim, na empresa, eu às vezes recebo algumas notícias que me irritam, eu escrevo um e-mail bem rapidinho, falando tudo que dá vontade. Não, mano. Aí eu vou no banheiro, tomo um café, tomo um chá, ando um pouco, converso com as pessoas, volto e vejo o e-mail. Aí eu corto metade. Não mando. Aí eu vou de novo, vejo até agora. Aí eu acabo não mandando e-mail e percebo que é besteira fazer isso. Então é mais ou menos isso, essa técnica. Uma vez perguntaram para o Chico, eu já contei isso várias vezes para o Chico Xavier, né? Chegou uma mulher e falou, Chico, eu brigo muito com meu marido, a gente não se dá bem, é uma gritaria, a gente, né? Às vezes, para vias de fato, você tem alguma simpatia, porque as pessoas adoram simpatia, né? Maravilhoso ter simpatia. O Chico sabia disso, ele não ia dizer simpatia não funciona. A mulher falou, você tem alguma simpatia? Ela falou, tenho uma simpatia importantíssima. Você reza um Pai Nosso, toma um gole d'água, reza outro Pai Nosso, toma outro gole d'água, reza outro Pai Nosso, e toma outro gole d'água, e não engole. Não engole até você aguentar. Eu falei, mas vai dar certo? Ele falou, vai, porque você não vai falar. Né? Você não falando, não tem briga. É muito legal. E a mulher depois veio contar que deu certo. Eu fiquei com água na boca, ficou ótimo. Nós estamos estudando super bem agora. Então a gente vai ter que entender o que significam as palavras. E aí o Espírito, que lá era uma comunicação espiritual, ele diz assim, como estão cegos? Julgam-se fortes por terem arrastado um infeliz mais fraco que eles. Isso é coragem, isso é covardia. Né? Estão cegos quando creem que a aprovação da sua conduta por outros cegos, como eles próprios, lhes acarretará consideração humana. Então eu vou duelar porque as pessoas vão me aplaudir. Porque na sociedade vão me aplaudir. Eu queria lembrar a vocês de algumas coisas interessantes. Na época em que isso foi escrito, aqui no nosso país, talvez aqui na nossa cidade, a escravidão era legal. Para honrar a sociedade, eu tinha que ter bastante escravos. Vocês acham isso correto hoje? Mas era dentro da lei, até estimulado. Então, tentar agradar as pessoas. Então, a gente precisa, como sociedade, começar a pensar nisso. O homem tem o coração varado de dor, a alma cheia de amargura, porque acabou achando aí problemas com um ser humano, com o seu relacionamento, e acha que isso é algo de honra. Isso não tem a ver com honra, tem a ver com orgulho. Não tem que lavar a honra nenhuma. Naquele momento, na França, em 1850, aqui no Brasil, há 40, 50 anos atrás, existia o crime de honra, que não era punido. Alguns ficaram famosos, inclusive, por matarem cônjuges, e aí em nome da honra. Gente, assassinaram um homem, e há pouco tempo, eu era criança quando isso aconteceu. Tudo bem que eu estou velhinho, cabelo branco, mas é pouco tempo, eu não nasci há tanto tempo assim. Então a gente vai ter que começar a interpretar mais. E o grande motivo do duelo é o orgulho. Nós estamos falando até agora desse duelo, né? Então esse orgulho, ele vai falar da necessidade de agradar a sociedade, ou de aparecer para a sociedade. Nossa, ganhei um duelo, olha que maravilha, né? O meu padrinho disse, então é ostentação. Ele vai dizer ostentação, mas sim, repito, porque duelar com alguém vai aparentar coragem, mas na realidade essa coragem e essa generosidade são só mentiras. Se você quer pôr uma prova real a esse espadachim corajoso, ele fala por causa do duelo de espada, põe diante de um rival de reputação muito superior a dele, para ver se ele é corajoso, ele foge. Põe diante de um muito mais fraco, ignorante dessa ciência duplamente mortal, para ver o que acontece. Será que é coragem isso? Não tem nada de coragem. A generosidade, falamos dela. Será generoso o homem que, confiante em sua força, depois de haver provocado a fraqueza, a esta concede a continuação de uma vida humilhada? A gente tem que lembrar coisas malucas que a nossa sociedade já fez. Depois da Revolução Francesa, houve um médico
que em nome da generosidade, era o Dr. Guillotin, em nome da generosidade, inventou um aparelho para matar as pessoas mais rápido, chamado guilhotina. Né? Aí botava lá o pescoço assim, tchum, cortava mais rápido. Era médico. Que coisa absurda. Né? Então, em nome da pseudo-generosidade, já se fez muitas coisas muito condenáveis. Ah, meus amigos, crede todos que o duelo é uma terrível e horrorosa invenção dos espíritos maus e perversos, invenção digna do estado de barbárie que aflige a todos nós. Isso em 1850 e pouco. Né? A vós espíritas cabe combater e destruir esse triste hábito, esse crime, né, ao olho dos anjos e crime das trevas. Que a vós espíritas dá um nobre exemplo da renúncia, a despeito de tudo. Então cabe a nós sermos humildes. É fácil? Não, não é. É fácil não reagir? Não, não é. Porque a gente é treinado para bater o levou. Foi muito interessante, porque eu estava estudando isso, e aí eu saí, eu estava lá na sede da Unimed, saí, um trânsito absurdo, porque eram 6 e pouco, e aí a hora que eu tinha um cruzamento, uma mulher resolve cruzar rápido, não deu certo, abriu o vidro e me xingou. Eu falei, o que eu faço agora? Que vontade, nem de falar que você não deu certo. Meu Deus, eu acabei de estudar isso, olha que tentação que eu estou passando, né? E a gente percebe isso o tempo todo. Né? Então, cabe a nós, como espíritas, olhar um pouco na nossa própria atitude. Perceber que se alguém me provoca, a provocação é dele. É como aquele chinês que dizia que o presente só é meu quando eu o aceito. Se alguém me traz o presente, eu não preciso aceitar o tempo todo. E aí faz uma observação aqui, que o duelo, naquele momento na França, em 1856, já estava se tornando uma coisa muito criticada. Mas aí eu terminei essa leitura, era uma leitura interessante, mas aí eu me perguntei, espera, mas era só esse duelo lá da França, que é o que a gente vê lá de D'Artagnan, que puxa a espada, parece bonito, romântico, né? Coisa do cara da espada, tal. Isso aqui, que eu já tinha colocado, e a mulher me fecha hoje, foi muito engraçado, eu falei de gente, tem que existir essa lei do trânsito. Que a gente, às vezes se assusta. Eu todo ano dou aula para os meus alunos, um dos temas que a gente vai ver é a parte ortopédica. Então nós vamos para o setor de ortopedia. Toda vez a gente entrevista 10 pacientes. 9 desse ano tinham acidentes de moto, por estarem ultrapassando, por estarem fazendo... Mas o que você estava fazendo? Eu estava com pressa. Eu queria, porque a minha pressa é mais importante que a minha vida. Ninguém disse isso, mas ficou claro. Então, nós estamos duelando hoje no trânsito. Nós estamos duelando hoje, saindo aqui de São Paulo lá para o acesso da Castelo. Eu fico assustado. Eu dirijo não muito rápido, eu sou cuidadoso, mas eu sou rodado pela direita o tempo todo. Eu falo, gente, é um lugar que fica acidente. Como é que você faz uma imprudência dessas? Então a gente no trânsito está o tempo todo duelando. Não com aquela farsa do francês que tinha que jogar o lencinho e papapá. Não, mas a gente está duelando porque eu quero chegar mais rápido, porque aquele cara me fechou, porque não sei o que lá, papapá. A gente tem muito duelo. Estou duelando por espaço, estou duelando como é que essa pessoa se atreveu a me fechar? Eu que sou a última bolachinha do papá. De novo. É orgulho. É orgulho. Eu preciso, a mulher lá brigou, tal. Eu falei assim, meu Deus, fica bravo. Ela não chegou nem perto de mim. Ela estava do outro lado, que tinha muito trânsito, ela conseguiu falar, porque não dava para passar. Mas ela não chegou nem perto de mim, a gente não provocou acidente nenhum, eu preciso ficar bravo com ela. Não. E a maioria das pessoas, e eu já passei por isso várias vezes também, de ficar bravo, de ficar tenso, aí eu descubro que no mínimo eu fico fedido. Mas eu posso até infartar, tem um monte de gente que infarta por uma besteira dessas. E não teve nenhum acidente, não bateu, não teve problema, ninguém se machucou. Tem um filme que está agora, passando chamado Forja, não sei se alguém já assistiu a Forja. É um filme muito evangélico, no sentido de religião evangélica mesmo, mas muito bonito. Vou fazer spoiler, desculpem.
No filme, o rapaz é um adolescente, todo revoltado, tal, e aí ele consegue um emprego. De um jeito bem esquisito. E o dono da empresa começa a contar para ele que ele já foi também revoltado, por isso que ele acolhe aquele rapaz. E aí ele vai ficando mais amigo, e eles tinham reuniões, como a nossa aqui, reuniões para discutir falar de religião, tudo mais, de uma coisa, uma filosofia. E ele descobre que esse moço só passou a fazer isso depois que o filho morreu num acidente em que alguém que estava alcoolizado bateu no carro e o filho morreu. E eles vão fazendo isso, ele vai crescendo no sentido filosófico e ele vai mudando, ele muda a vida dele completamente. E aí um dia tinha o primeiro auxiliar desse moço que fazia as reuniões, que ele ficou muito amigo e tal. E aí um dia ele ficou curioso, ele falou, você conhece o fulano há muito tempo? Ele falou, muito tempo. Eu conheci num dos piores momentos da vida, quando ele perdeu o filho, né? Porque alguém alcoolizado bateu no carro. E você ajudou? Ele falou, não, eu era o alcoolizado. Ele me acolheu. E o rapaz desmontou também. E aí ele mudou, inclusive, a visão de muita coisa e ele conseguiu crescer. Esse homem teve a coragem, né, e a humildade de depois auxiliar o homem que tinha provocado o acidente. Né? A gente não faz duelo quando o meu time está ganhando do seu time e eu saio batendo em todo mundo. Quando não é o time, é porque a sua religião é diferente da minha, eu não gosto, então eu posso destruir o seu terreiro de umbanda, eu posso destruir a sua casa espírita, eu posso destruir a sua casa evangélica. A gente não está acostumado a que isso aconteça aqui, graças a Deus, mas isso acontece em muitos lugares do mundo. Eu tinha um professor de geografia, o Papal, que foi meu professor, que trabalhou na TV, inclusive, foi meu professor de geografia no colégio. Ele falava assim, a maioria das guerras religiosas tem alguém jogando uma hóstia contra alguém jogando uma Bíblia. Eles podiam fazer isso ao invés de sair matando as pessoas. A gente vê duelos absurdos, porque o meu time é diferente do seu, porque a minha filosofia política é diferente da sua, a minha ideologia política é diferente da sua, então eu começo a me dar o direito de achar que você é tão menos humano que eu posso matá-lo. Um carinha simpático fez isso, chamado Adolf Hitler. Ele convenceu as pessoas que algumas pessoas eram cidadãos de segunda classe e podia matá-los, então a gente mata, lá na câmara de gás. Hoje a gente ainda vê gente falando isso, o meu inimigo político. Não é seu inimigo político, ele é outro ser humano, não interessa se ele pensa diferente, ele é seu irmão. E você o ver como irmão, vai ficar muito mais fácil. Então a gente tem duelos na vida. E aí eu vou apresentar esse filme, eu já apresentei aqui. Mas é um filme que foi feito pelo meu filho, quando ele tinha 13 anos, chamado O Duelo. Então deixa eu ver se eu consigo passar aqui o duelo. Eles que fizeram, os 4 amigos. Eles montaram tudo e filmaram sozinhos. E termina assim, quase todo duelo. Lembrar que se a gente for usar lá o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente, seríamos todos cegos, banguelos. E a gente aprende isso o tempo todo. É só você assistir um filme de faroeste. Geralmente o cara fica magoado, mata todo mundo e ele termina sozinho, ele e o cavalo, até o cavalo não tem com aquela cara de pô, de novo, chato, né? Porque termina sempre sozinho, termina sempre infeliz.
E todo filme conta isso pra gente. Qualquer filme de Velho Oeste é isso. É muita violência, muita violência, muita violência. E depois o cara termina sozinho no cavalo. Acabou. Sem graça. Ou seja, qualquer violência vai levar isso aqui. Que os meninos de 12, 13 anos naquela época conseguiram filmar, fazer o filminho. Dizer, eu vou me vingar de você, você se vinga de mim, eu pego uma arma, você pega uma arma, até a hora que a gente explode o mundo. Será que a gente em outras vidas já não fez isso? Outro dia eu li um livro espírita muito interessante que falava que talvez alguns planetas já foram destruídos por nós. Nessa história de eu não gosto de você, você não gosta de mim, aí eu tento te matar, não dá certo, aí me enche o saco e explodo uma bomba atômica. Destrui um planeta. A gente não passou da bomba atômica, tem até a bomba de nêutrons agora que destrói todos os seres vivos. Não é louco isso? Totalmente louco, a gente está duelando. A gente aqui talvez seja mais simples, mas eu imagino quem está lá na Ucrânia sendo bombardeado. A gente duela muito pelo celular. A gente duela muito pelo celular, nas redes sociais. E o que é pior, como nas redes sociais eu não preciso me identificar, eu posso falar a besteira que eu quiser. É muito legal. Né? Então é só lembrar que todos esses duelos só vão induzir a pior vontade. E se eu for vingativo, eu vou gerar mais vingança. Então o duelo não vale a pena. Nem esses duelos do trânsito, os duelos do time. Mas a pessoa pensa diferente de mim. Ok, eu estou nesse mundo encarnado exatamente para conviver com pessoas diferentes. Porque talvez num plano desencarnado, num plano real, lá na vida, no plano espiritual, eu fique mais ligado às pessoas da mesma sintonia. Só que isso vai me ajudar a evoluir? Me ajuda a evoluir? Está com todo mundo falando a mesma coisa? Todo mundo dizendo igualzinho, que bonitinho e tal. Não ajuda a evoluir. Eu só vou evoluir quando eu perceber que eu penso de um jeito, que Marisa pensa de um jeito, que Elisângela age de outro jeito. Aí eu aprendo com ela. Elisângela provavelmente é muito mais evoluída que eu em muita coisa. E vice-versa. Só que em coisas diferentes. Ela me complementa. Né? E aí eu preciso aprender isso. Preciso aprender a ser questionado. Tem gente que não admite ser questionado. Né? Esses dias eu tive um aluno, foi muito interessante. Ele falou, eu não discordo que o senhor falou um negócio aqui. Eu falei, você discorda, vamos estudar. Sentamos nós dois, minha fonte é essa, qual que é a sua fonte é essa aqui? Eu falei, ótimo, vamos ler todo. E aí terminou, ela falou, eu acho que eu fui meio grosseiro. Eu falei, não, senhora. Ao contrário, você vai pegar essas nossas duas fontes e vai passar para todos os seus colegas de classe e dizer que essa é a pergunta, que nós chegamos a uma conclusão depois. Nós dois crescemos. Mas a gente não gosta de crescer. A gente quer ficar no mesmo lugarzinho, falando as mesmas coisas, o tempo todo. Né? Que é muito legal. Eu falo, todo mundo aplaude, eu aplaudo que as pessoas eu quero. E às vezes acontecem esses duelos loucos em nome de palavras bonitas, honra, coragem. São palavras bonitas, que têm significados bonitos. Mas eu mato alguém em nome de uma palavra bonita. Assim como na época lá medieval, mataram muita gente em nome de Jesus. Tiveram 3 cruzadas, em que europeus saíram do exército e mataram muçulmanos e vice-versa. Teve cruzada ao contrário também, a gente não estuda muito isso. Eles mataram. Em nome de Cristo estupraram, em nome de Cristo. É um cúmulo. Não perceberam nada da mensagem. Jesus não veio para dizer que era importante aquele cálice, para dizer que era importante a terra onde ele nasceu. Ele veio para pregar o amor. Em nome de um cara que veio pregar o amor, mataram. Para conquistar a terra. Jesus falou alguma vez que a terra dele era importante? Que a terra onde ele nasceu era importante? Que a manjedoura era importante? Não perceberam. A gente vê agora um grupo terrorista que tem o nome de uma coisa que Maomé definiu no Alcorão como a luta que a gente tem que ter para superar os nossos defeitos. Chama jihad. Jihad, guerra santa, não é a guerra para matar alguém, é a guerra que eu tenho que ter para superar os meus defeitos. Aí alguém lê isso e fala, isso é guerra. Então é guerra, vamos fazer um grupo terrorista e matar as pessoas. Nossa, não tem nada a ver com o que está escrito lá. Então, em nome de todas as religiões já se matou. É assustador. Então a gente vai ter que aprender um pouquinho mais que o fim do duelo é isso aqui, as 2 tabelinhas.
Então, agradecimento ao Rodrigo e aos colegas, que acho que isso foi feito na 7ª série, oitava série, né? Que também ensinaram e perceberam isso. Eu amo saber levar isso. É meu orgulho, sabe? Eu satisfaço o meu orgulho, mas dou um exemplo péssimo. E só queria terminar lembrando que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tem um texto sobre a ira. E Kardec, naquela época, ele fala o seguinte: pena que a gente não pode ver a cena que nós fazemos, né? Hoje a gente pode, porque alguém pode filmar. Alguém te manda depois, olha o ridículo que você estava fazendo aqui. Né? Então, a gente precisa aprender que nós podemos ir com mais calma. É isso, para falar um pouquinho do duelo, já que caiu de novo esse tema, depois de tantas vezes que a gente discutiu lá na Sociedade Espírita. É muito importante que a gente olhe esses pequenos duelos e os nossos pequenos orgulhos. Né? E lembrar que a última bolacha do pacote sempre está amassada. Mais uma vez, obrigado. Mais uma vez, eu não ultrapassei o silêncio. É sempre muito bom a gente estar junto, é muito importante e é uma gratidão incrível. Mais uma vez, só lembrando que a gente esquece de agradecer coisas pequenas, mas está aqui hoje. Olha, estou vendo Elisângela, estou vendo um monte de gente que eu gosto, Cruz, Marisa, meus amigos aqui, todo mundo que eu já conheço, alguns que eu não conheço também. Mas que maravilha! Muito melhor que estar lá na guerra da Rússia. Então a gente precisa aprender, inclusive, a agradecer essas oportunidades. Eu falo essas coisas, mas de vez em quando eu caio em tentações também. Todo mundo é humano, eu não estou aqui. Se eu fosse anjinho, não estava encarnado, né? Estava voando lá, tocando harpa. O máximo que eu toquei na vida foi zabumba, harpa, e assim uma desgraça. Deus nos ajuda. Então é isso, que a gente possa pensar nos nossos pequenos duelos. Na maioria deles, a gente está aumentando nosso orgulho e mostrando a nossa introspectividade.